Boa tarde, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja com todos, amém? É uma alegria estar aqui, é uma alegria conhecer gente crente que consegue, depois do almoço, vir para uma palestra. Vocês estão de parabéns, eu quero orar para que Deus abençoe a vida de você e que você volte para a sua igreja com essa disposição. E se você me der o endereço da sua igreja, eu vou mandar um testemunho pessoal que depois do almoço você esteve na palestra. Isso vai ser de grande valia, principalmente para renovar o seu contrato na igreja, o seu acordo na igreja, campanha de eleição e tudo mais. É uma alegria e é uma honra, um privilégio. Estou aqui com santo temor e tremor para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito. E quem sabe juntos aprendemos um pouco mais da palavra. Quero mostrar para vocês um vídeo e queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo para iniciarmos aqui a nossa reflexão rápida sobre revitalização. We're now in the approach phase, everything looking good. Altitude 4,200. Houston, you're go for landing, over. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward, drift into the right a little. 6, down a half. 30 seconds. Forward, just. Good. Okay. Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Este ano nós comemoramos aí 40 anos da chegada do homem na Lua. E uma coisa que poucas pessoas sabem, o que é que estava acontecendo dentro daquele módulo lunar ali, no momento em que o homem pousou na Lua e Neil Armstrong desceu. O que estava acontecendo dentro daquele módulo lunar é uma história interessantíssima, comemorada todos os anos nos Estados Unidos. Não entrou para os registros, as pessoas não comentam sobre isso. Esse ano, comemorando 40 anos da chegada do homem na Lua, ninguém falou sobre isso. Mas dentro daquele módulo lunar, o segundo astronauta, chamado Edwin Buzz Aldrin, presbítero da Igreja Presbiteriana de Webster, nos Estados Unidos, antes de colocar o pé na Lua, estava tomando a Santa Ceia. Ele preparou um kit com vinho e pão, não falou para ninguém, não avisou ninguém, nem a sua esposa sabia, a única pessoa que sabia era o seu pastor, e ele fez esse compromisso que antes de pisar na Lua, ele iria glorificar o nome de Deus. A Igreja Presbiteriana de Webster, todos os anos, na data próxima, 20 de julho, no domingo mais próximo, eles comemoram essa ceia, que eles chamam da Santa Ceia Lunar, lembrando o testemunho desse astronauta. Sei que muitos aqui vão querer pesquisar um pouco mais, eu incentivo você a pesquisar, a contar isso para a sua igreja, porque é um fato histórico, um fato muito importante e que tem tudo a ver com a nossa fé. Principalmente porque o contexto dessa história, o que está por detrás dessa ceia, é que esse homem enfrentou grandes lutas para fazer isso. Por quê? Porque a missão Apolo 8 tinha o desejo de ler o trecho do livro de Gênesis. E já havia um movimento de pessoas que não criam em Deus, que queriam proibir qualquer aspecto religioso às missões espaciais. E assim, debaixo desse contexto, esse homem de Deus chega ali, desce na Lua e realiza isso. Agora, uma coisa interessante na vida do Buzz, esse astronauta, quando ele retornou, quando ele voltou à Terra, que ele chegou e foi fazer passeatas, grandes comemorações, televisão, ele virou uma celebridade, ele e os outros 2 astronautas. Se você pesquisar na internet, você vai ver que as cidades americanas paravam para receber esses homens, e até hoje eles são celebrados. Aconteceu que esse homem não estava preparado para esse retorno. Segundo o testemunho dele mesmo, depois que ele retornou, ele mergulhou no álcool. Ele se tornou um alcoólatra. Um homem que toma Santa Ceia na Lua, ao retornar para a Terra,
ele tem uma crise dessa e se torna um alcoólatra. Enfrentou isso por muitos anos e, graças a Deus, depois de 10 anos lutando contra o alcoolismo, ele venceu e tem 30 anos que esse homem está sóbrio e deu esse testemunho. Um testemunho muito bonito, saiu na revista Seleções de julho desse ano. Quando nós olhamos a história desse homem, chamado Edwin Buzz Aldrin, nós pensamos, por que esse homem teve essa crise? Porque ele teve uma crise de identidade. Nós somos pastores e líderes e trabalhamos com pessoas, e as pessoas enfrentam crises. E uma das crises que nós estamos vivendo no século XXI, talvez a mais séria delas, é a crise de identidade. Nós estamos ministrando para pessoas que enfrentam altos e baixos. Pessoas que no momento têm dinheiro para pagar todas as coisas e no outro momento já não tem mais. Pessoas que convivem com uma variação enorme de sentimentos. Pessoas que enfrentam lutas e mais lutas o tempo todo. E domingo após domingo se dirigem à nossa igreja, sentam lá e querem receber do pastor, do líder, a palavra de Deus para vencer as suas dificuldades. Eles têm uma expectativa que precisa ser correspondida. Essa crise de significado, essa crise de identidade é uma crise muito nossa. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse foi o diagnóstico de Cristo. Foi assim que Cristo viu a igreja. Quando nós olhamos a história do Edwin Buzz Aldrin, nós vemos que aquele rapaz do passado é hoje um senhor e ele tem um testemunho para dar da sua crise. Você está aqui nessa tarde, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é você? Você é batista? Você é da Convenção Batista Brasileira, da Nacional? Você é batista renovado? Você é batista livre? Quem você é? Uma segunda pergunta, você é presbiteriano? Você é presbiteriano da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Presbiteriana Independente? Você é presbiteriano renovado? Você é da Igreja Presbiteriana Unida, da IPU? Quem é você? Ou quem sabe o irmão ou a irmã aqui é da Assembleia de Deus e eu pergunto qual é o seu ministério, se ele é Madureira, se ele é Betesda, ou você é da comunidade evangélica, da Igreja Apostólica? Quem é você? Quem é o seu líder? Seu líder é um pastor? Seu líder é um reverendo? Seu líder é um bispo? Seu líder é apóstolo? Seu líder é uma bispa, um missionário, uma pastora? Seu líder é mestre? Seu líder é profeta? Quem é seu líder? Perceberam? Quando nós falamos da igreja evangélica, que igreja nós estamos falando? Quando nós falamos da liderança evangélica, que liderança nós estamos falando? Qual é a credibilidade da igreja? Qual é a formação dessa liderança? Quem é o povo que nós estamos dirigindo no século XXI para ir ao encontro do Senhor Jesus e não de encontro ao Senhor Jesus? Porque quem vai de encontro dá uma pancada, quem vai ao encontro abraça. Já vi muita gente orando, Senhor, que o Senhor hoje venha de encontro. Eu falo, não, Senhor, é ao encontro. Por favor, porque senão vai dar uma topada aqui. Nós vamos ter um problema sério aqui. Antes, você entrava numa igreja, eu sei que você sabe disso, e pela liturgia da igreja você sabia onde estava, é ou não é verdade? Você entrava, ouvia aquele tradicional hino, olhava a figura do pastor lá na frente, ele de terno, gravata, dependendo da igreja, de toga. Você falava assim, estou em tal igreja. Com o passar do tempo, nós perdemos essa identidade. A igreja protestante brasileira está enfrentando uma crise de identidade litúrgica. Você entra numa igreja presbiteriana dita tradicional, os cânticos não pertencem mais à inologia presbiteriana tradicional, numa igreja batista da mesma forma. E você corre o risco de entrar numa igreja apostólica do vento poderoso de Jeová e ouvir uma música bem tradicional da inologia protestante mais tradicional
da nossa enologia. Aí você olha para aquilo e diz assim, mas não é possível, eu imaginava chegar aqui e ouvir pessoas cantando em línguas e agora encontro aqui, tu és fiel. Cantado assim, bem ritmado. E aí, nós percebemos que a igreja protestante está assumindo essa nova identidade, e se antes a igreja protestante era uma igreja cheia de denominações, e o máximo que você tinha dentro da igreja protestante eram missões para-eclesiásticas, muitos aqui devem se lembrar, por exemplo, da Vinde, muitos devem se lembrar de outras missões que nós chamávamos na época de para-eclesiásticas, isso acabou. Hoje nós estamos vivendo um novo momento. Hoje, a única coisa que permanece na história da denominação é a pessoa jurídica denominacional. Então lá, o CNPJ da sua igreja continua presbiteriano tradicional e só. Saiu dessa realidade jurídica, a sua denominação, principalmente as denominações tradicionais, assume uma outra forma. Por isso eu digo que esse momento é um momento em que a igreja, ela assumiu uma identidade plurieclesiástica, ela assumiu uma identidade multifacetária e ela assumiu uma identidade que é pluridoutrinal. Se ficou complicado, vou explicar. Isto é uma polibadernose generalizada, publicada, difundida ao quadrado. Ficou mais simples, né, meu irmão? Você tem no banco da sua igreja, no primeiro banco, uma pessoa que acredita que Deus pode falar por revelação profética, se ele der R$900 para o sujeito da televisão, ele vai ficar milionário, e na outra ponta você tem o sujeito que é hipercalvinista, que acha que Calvino provavelmente foi para o inferno, porque não era tão calvinista como deveria ser. E é esse o grupo que está te ouvindo domingo após domingo. Esse é o grupo que entra, senta e vai ouvir você trazer a palavra de Deus para ele. É o que nós chamamos de pluralidade. O Augusto Nicodemos tem uma citação, e ele fala sobre o mito da pluralidade. E ele diz assim, admito que há pluralidade no mundo, se nós entendermos a pluralidade como diversidade. Nesse sentido, a criação de Deus é plural, a humanidade é feita à imagem de uma forma muito plural, as culturas são plurais, as ideias são plurais, todavia, o termo pluralidade é utilizado por muitos no sentido absoluto, ou seja, para negar toda a unidade, igualdade, harmonia e coerência que porventura existam no mundo das ideias, nas pessoas e nas culturas. Ou seja, quando você pensa em pluralidade, no sentido de diversidade, é aceitável usar esse termo. Mas quando você pensa em pluralidade, na relativização da verdade, onde não há uma verdade absoluta, você caminha num campo muito minado. E é exatamente aí que a igreja que nos escuta, domingo após domingo, tem transitado. Para um irmão da nossa igreja, existe uma verdade diferente daquele outro irmão daquela outra irmã e assim por diante. Existem pessoas na nossa igreja que pensam completamente diferente daquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos pensar. Diz o apóstolo Paulo que nós devemos andar com os pés na terra e a mente nos céus. Daí, você que é líder e pastor, e quem sabe pastora aqui presente, não sei, Deus sabe, quantos líderes e que tipo de líderes nós temos aqui nessa tarde gloriosa, em que o povo, cheio do fervor do Espírito Santo, venceu o sono e chegou aqui à tarde. Eu queria que você batesse no ombro da pessoa do seu lado e disse parabéns para ele, faça isso, parabéns, muito bem, parabéns por ter vencido o sono. E se eu fosse com uma teologia um pouco diferente, diria que é o demônio do sono, mas não acredito nisso. Eu digo para você que a igreja, ela vai assumir o perfil do líder. Se você tem um líder carismático, a igreja será carismática. Não interessa se ela é batista, presbiteriana, renovada, Assembleia de Deus, comunidade apostólica e por aí vai. Se o líder daquela comunidade é um sujeito mais reflexivo teologicamente, isso vai acontecer também. Então, nós estamos vivendo esse momento em que a igreja, ela assume uma identidade completamente diferente daquela que você, a princípio, imagina que ela deveria ter por levar tal nome. Esses dias eu estava na minha igreja, vou falar mal da minha igreja, né?
não falar mal de ninguém, mas eu estava sentado lá na hora da liturgia, e o irmão que toca o violão na hora do louvor começou a tocar, e ele tocou muito bonito, ele sempre toca bem, e quando ele terminou de tocar, ele começou a orar, uma oração bonita, e quando ele terminou a oração dele, ele disse, em é o nome de Jesus. Em é o nome de Jesus, amém. Eu falei, já sei o que esse sujeito anda assistindo. Pela fórmula em é o nome, nós vamos ter uma reunião depois do culto. Porque o pastor tem que estar atento ao que está acontecendo na sua igreja. Ele tem que estar atento. Às vezes, eu evito de citar um nome ou outro ali na igreja, de um pastor na televisão ou outro, porque eu posso ofender metade da igreja. E não se engane, tem gente que ouve você, que é de teologia reformada, e aos sábados, às segundas, terças, ouve um pastor de uma linha completamente diferente, e ele acha que vocês dois estão dizendo a mesma coisa. Ele não entendeu o que o outro estava dizendo, nem o que você disse. Mas na igreja dele está tudo certo. Então nós assumimos, volta o slide anterior, por favor, uma nova identidade, que é chamada de identidade de modelos. A nossa igreja não é mais presbiteriana, batista, convenção X, Y, Z. Nós agora temos uma outra igreja, uma outra identidade, que não é denominacional, é modelar. Então a igreja passa a ser tradicional, pentecostal, evangelical ou missionária, liberal. Tem igreja liberal por aí. Tem igreja liberal. Você diz assim, a minha igreja tem células. O sujeito pergunta para você, mas a sua igreja é em, com ou de célula? A sua igreja é G5, G12, G3, G7, G20, G o quê? E você começa a viver essa realidade desse modelo, dessa nova situação, onde a denominação já não diz mais nada. Mas é uma nova forma de ver e uma nova maneira de se viver. Uma igreja com ênfase missionária, uma igreja alternativa. Esses dias eu fui fazer uma entrevista com um sujeito e ele disse, a minha igreja é alternativa. Eu falei, nunca tinha ouvido. Aí sentei e me explica o que é uma igreja alternativa. E ele foi me explicar, e eu achei muito interessante, a igreja alternativa. Você tem igreja com propósitos, e tem igreja até sem propósito. Diante desse quadro, nós percebemos que é necessário uma reflexão entre o púlpito e o banco. Muitas vezes, o púlpito está dizendo aquilo que o banco não quer ouvir. E o banco, os membros da igreja, estão pedindo para serem guiados numa direção que o púlpito não escuta o seu clamor e não dirige. Por isso a igreja esvazia. Por que a igreja esvazia? A igreja esvazia porque não há uma conexão perfeita entre a fome das ovelhas e a comida oferecida a elas. Você precisa encontrar essa conexão, ter os ouvidos abertos e atentos para a necessidade do seu povo, e diante de Deus, entendendo a necessidade do seu povo, buscar no Senhor a palavra para o povo. Se essa conexão for estabelecida, a sua igreja vai lotar. E se tem alguém que mostra muito a minha incapacidade como pastor, é o Dr. Russell Shedd. Sei que muitos conhecem aqui. O Dr. Russell Shedd, toda vez que eu levo ele na igreja para fazer uma série de palestras, na quinta-feira tem 200 pessoas. Na sexta-feira tem 400 pessoas. No sábado tem 800 pessoas, por exemplo. No domingo já não cabe mais ninguém. E a liturgia geralmente tem que ser pequena, 2 cânticos, uma oração, uma leitura bíblica, passa para lá o Dr. Shedd, que ele vai falar 1h10. E a igreja vai enchendo, enchendo, enchendo. O Dr. Shedd não grita. Os irmãos conhecem? Já ouviram falar? O Dr. Shedd não conta piada. O Dr. Shedd não se mexe para lá e para cá, no púlpito. Mas, como o grande homem de Deus que é, ele expõe a Bíblia. E a igreja lota. E a igreja está dizendo, pastor, nós queremos ouvir a Bíblia. Nós não queremos show no púlpito, nós não queremos uma liturgia carregada de coreografia, de gente descendo do teto, né, do Circo de Soleil aqui. Nós queremos Bíblia.
E é isso que nós precisamos dar ao povo. Quando os apóstolos estavam reunidos em Atos, e as pessoas chegaram, olha, tem gente precisando de cesta básica, tem gente precisando de visita, tem gente... Vem aqui, vamos ordenar aqui os diáconos. Meus irmãos, vocês vão cuidar das pessoas carentes. A nós cabe duas coisas, o ministério da oração e da pregação. E se você é pastor aqui, você sabe muito bem que dependendo da igreja que você pastoreia, você tem tempo para muita coisa, menos para oração e a preparação da mensagem. Eu já fui pastor no interior e eu tinha uma maldição na minha igreja chamado carro da igreja. Se tem uma coisa que as igrejas precisam acabar é com o tal do carro da igreja, principalmente se a igreja for pequena. Se a igreja for muito grande, você tem irmãos para dirigir esse carro abençoado, vá com Deus, mas em igreja pequena, a pior coisa é carro da igreja. Eu já levei gente com perna quebrada, dando a luz para o hospital, já com o braço quebrado. Por quê? Porque o carro era da igreja, o pastor está ali 24 horas e a ambulância sem sirene, mas muita oração. E me lembro que uma vez uma pessoa chegou lá, pastor, a minha mãe, professora universitária, está louquinha. Eu falei, por quê? Porque uma profetisa disse que ela vai morrer amanhã. E a mulher surtou. Eu peguei a senhora e fui com ela até um psiquiatra. Chegamos lá, ele tinha que dar um remédio, ela realmente estava surtada, completamente surtada. E o psiquiatra disse, não, vem aqui, vamos encaminhar a uma clínica. Daí a pouco para um táxi, e o sujeito desce com a camisa toda apertada, dizendo, o Senhor Jesus voltará amanhã. Eu falei, pronto, vai piorar a situação da senhora. Ela vai morrer, o Senhor Jesus vai voltar. E eu perguntei para o rapaz da recepção da clínica, e disse, escuta, tem muito caso assim? Ele falou, a maioria dos nossos casos aqui na clínica psiquiátrica são pessoas que vêm de experiências religiosas. E surtam. Eu fiquei impressionado com esse dado. Então, nós estamos vivendo uma época em que o volume de informações é muito rápido, muito grande, e os nossos irmãos, as nossas irmãs estão recebendo esse volume de informações. Meus irmãos, quem ia ao cinema na década de 70 aqui, não precisa levantar a mão para denunciar a sua idade, não, mas na década de 70, nos cinemas, antes de começar o filme, tinha o canal 100. Denunciaram, né? Todo mundo já... Canal 100. Lá vai Pelé com a bola, tocou para o pé direito, vai Garrincha, não sei o que, tá, canal 100. O canal 100 era especializado em dar as notícias da semana. Hoje, você chega no aeroporto, tem uma tela enorme e tem um jornal lá chamado O Último Segundo. O Último Segundo. Observaram? Antigamente, o volume de informações nosso aguentava esperar uma semana, agora é o último segundo. Quantos dos irmãos aqui estão em depressão porque não conseguiram acessar a internet ontem? Não levante a mão, por favor. 1 milhão de e-mails para responder. O site que eu precisava ver, a notícia que eu não vi. Nós estamos vivendo essa época em que informação em cima de informação estão nos conduzindo a um estado de tensão e que nos distancia ainda mais daquilo que nós deveríamos fazer, que é separar o tempo para a meditação, a oração e a leitura da palavra. Você pode não conhecer a última teologia do momento, mas sabe tudo o que está acontecendo no canal de fofoca da internet. Porque quando você abre um canal de notícia, hoje metade dele é fofoca, não é verdade? Metade do canal de notícia, fulano saiu com Beltrano, fulano está namorando, a Madonna falou não sei o quê. E aí as pessoas gastam tempo com isso. E nesse volume de informações, você percebe que a igreja que está tendo acesso a esse volume de informações, começa a trazer para dentro do templo a necessidade de receber esse volume de informações também de maneira espiritual. Por isso que eles não aguentam esperar de um domingo até o outro. É necessário que no meio da semana eles busquem rádios, televisões e outras pregações, e CD daqui, e livro dali, e uma teologia errada daqui e outra dali, porque eles querem se manter atualizados espiritualmente, como também se mantêm atualizados na informação secular. Só que isso é um equívoco. Uns anos atrás, eu descobri a maravilha do cinema 3D. O cinema 3D é aquilo que você coloca o óculos
E a imagem salta aos seus olhos. Aquilo é uma delícia. Até você experimentar o cinema 4D. Meus irmãos, agora em agosto eu tive uma experiência espiritual de experimentar o cinema 4D. O cinema 4D é aquele que quando o sujeito espirra, eles esborrifam água no seu rosto. Quando ele passa uma torta, vem o cheirinho de torta. E você fica encantado com aquilo até que um monte de aranha entre lá e elas subam na sua perna. Dá aquele vento, é tudo tão bem pensado. Eu saí do cinema 4D pensando, meu Deus, que maravilha, um cinema 4D. Que coisa bonita esse cinema 4D. Só que aí tinha uma próxima atração no parque que eu estava com a minha família, os meus filhos, porque eu fui levá-los, viu, meus irmãos? Eu fui levá-los. Né? Eu estava em oração e eles falaram, papai, leva no parque, levei. Aí tinha uma próxima atração, vem assistir aqui, cinema 3D. Eu falei, não quero mais. Eu agora sou de 4, 5D para lá. Porque a partir do momento que você experimenta inovação tecnológica que te agrada, você não quer mais o antigo. Meu irmão, eu tenho um notebook 286 com 4 GB de HD. Quem quer? Ninguém. Porque ele não roda nada. E assim é a nossa realidade. O próximo slide fala sobre a televisão. Tem uma frase do Stanley Graham que ele diz que a televisão tornou difusa a fronteira entre a verdade e a ficção, entre o que é verdadeiramente importante e o que é trivial. A explicação do Graham é a seguinte: se você pegar um telejornal, qualquer telejornal, você vai ver que o sujeito que apresenta o telejornal, ele sai do caos para a vitória da Copa do Mundo num piscar de olhos. Vocês já perceberam isso? E depois ele sai da vitória da Copa do Mundo para a Bolsa de Valores, depois ele sai daquilo para uma coisa religiosa, ele sai daquilo para uma outra, é um volume enorme de informações truncadas, porque a intenção da televisão é nivelar todas as informações como se elas tivessem o mesmo peso, ou seja, nenhum. Nós somos uma geração que está ficando insensível, sem perceber. Porque caiu um avião, morreram 200 pessoas, aí volta para o âncora, e o âncora diz assim, e o São Paulo ganhou, e o pessoal, e o Vasco perdeu, e não sei o quê, as mesmas notícias de sempre, né, Franklin? E aí você, não disse que você é vascaíno, só disse a notícia. Então, nós começamos a perceber que esse volume de informações, essa sequência de informações, gera no nosso coração um sentimento de superficialidade. O meu filho, uns anos atrás, foi comigo num cartório. Ele entrou no cartório e, enquanto eu assinava uns documentos, ele ficou olhando um negócio, voltou correndo e me puxou e disse, pai, vem aqui para o senhor ver esse computador. Eu disse, que é, filho? Vem aqui, pai, para o senhor ver esse computador. Eu falei, o que tem o computador? É novo. Tá bom, aí fui com ele. Eu falei, o que tem? Ele falou, olha aqui. O sujeito digita e ele imprime na hora. Eu cheguei lá, era uma máquina de escrever. Eu peguei ele no colo, levantei e fui explicar para ele que aquilo era uma máquina de escrever. Porque essa geração nossa não sabe o que é máquina de escrever. Eles não têm acesso a isso. Ele achou fantástico, você digita e imprime na hora, não tem nem tela. Nós estamos nesse contexto. Não imagine que a sua igreja vai ficar feliz com as criancinhas vendo flanelógrafo. Porque as nossas criancinhas não querem flanelógrafo. Elas querem outras coisas, e as igrejas começam a tentar oferecer aquilo que o mundo oferece. Sabe o que acontece? Nós não vamos dar conta. Porque o volume financeiro por detrás das grandes estruturas de entretenimento no mundo são enormes, são bilionários, nós não temos esse recurso. Você faz campanha, faz aquilo, tal, compra um projetor de multimídia para a sua igreja, põe lá, ele funciona o primeiro domingo, o segundo domingo some o cabo, o terceiro domingo some, né, o outro cabo que liga nele, o quarto domingo o sujeito que vinha não vem, e fica lá o projetor, e você fica imaginando aquilo, até que no quinto domingo você consiga ligar o retroprojetor, e na metade da projeção, aquela criança que saiu abençoada lá de trás, veio correndo, tropeçou no cabo, desligou o cabo, queimou a lâmpada. E a lâmpada do projetor multimídia custa mais caro quase do que o multimídia.
Lá vai você começar uma segunda campanha, enquanto isso, o mundo já está com o projetor lá na frente. Então, não é fazendo uma igreja atrativa aos olhos desse mundo da pós-modernidade que você vai encher sua igreja, esquece. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. A pergunta é, o que é que essas transformações significam para o líder? O Mark Dever fala sobre o mito da relevância, e ele diz que para algumas pessoas o manterem-se atualizadas com as notícias parece tão essencial quanto o alimentarem-se. Para elas, o ser envolve o saber. E é por causa disso que nós começamos a sentir aquilo que o Dever mesmo cita, que o inferno é um lugar aonde os jornais chegam com uma nova edição a cada 30 segundos e o sujeito se sente desatualizado. E é por causa dessa desatualização que ele corre atrás o tempo todo. E ele se esquece que foi chamado não para ser um sujeito atualizado, mas para pregar a palavra de Deus. Não para fazer do seu culto um lugar de entretenimento, mas para fazer do seu culto um culto agradável a Deus. Que a nossa membresia não é um auditório com pessoas que devem ser agradadas, mas agradáveis. Nós estamos ali não para nos sentir melhor, mas para adorar o nosso Deus. E se o pastor não disser isso do púlpito, essa lacuna vai crescendo e a igreja vai embora. O Steven Lawson conta a história de Calvino e ele diz, olha essa transparência aí da citação do Lawson, conforme o culto prossegue, as pessoas cantam com toda a sinceridade de seu coração. A palavra pregada nas semanas e meses anteriores leva-os a ter esse fervor. Os dias fúteis de mantras e de ritualismos vazios chegaram ao fim. Agora, aquelas pessoas bem ensinadas na palavra erguem sua voz para exaltar o Senhor. Após os cânticos congregacionais, chega o momento mais esperado. João Calvino levanta-se para expor o texto bíblico. Corações ficam maravilhados, almas estão atônitas. A igreja está esperando, há 500 anos atrás, nasceu esse homem que impactou o país e até um continente. Chegou a enviar missionários para o Rio de Janeiro. E o que esse homem fazia para impactar? Ele expunha a palavra de Deus. Não tinha tecnologia alguma. Depois vocês deem uma olhada, quantos comentários bíblicos que ainda são atuais que Calvino escreveu. Ele não tinha computador, nem máquina de escrever, nem luz elétrica. Imagina se tivesse. Hoje nós temos tudo isso. Temos computador, podemos virar a noite trabalhando, temos boa energia em casa, temos acesso à internet, biblioteca multimídia, passamos o nosso ministério inteiro, sem produzir uma peça que possa entrar para a história da nossa igreja local. Porque não temos tempo. Não temos tempo. Essa priorização da mensagem do Evangelho é a grande arma. Não vou usar arma porque é no Rio de Janeiro. Vai dar ideia para alguém, né? A priorização da palavra de Deus é o grande instrumento que o líder tem para conduzir o seu rebanho aos pés da cruz de Cristo Jesus. O Dr. Russell Shedd tem uma citação excelente no livro Palavra Viva, que ele diz assim, quase todos sabem que há 3 tipos de pregadores. Aqueles que não dão para ouvir, são ruins demais. Aqueles que dão para ouvir e os que não dão para não ouvir. Então nós devemos nos preocupar em qual dos 3 nós estamos nos encaixando. Aqueles que não dão para ouvir, ou seja, quando o sujeito sabe que é você que vai pregar, ele não vai mesmo. Ele liga lá na igreja, na secretaria e diz assim, quem é que está escalado para pregar? Ah, é o pastor, fulano, não vou não. Esse não dá para ouvir. Existe o outro pregador, que é o pregador que dá para ouvir. A pessoa chega lá e fala, hoje foi bom, hoje foi ruim, hoje foi bom, hoje foi ruim. Fica lá te julgando. Mas existe aquele pregador que não dá para não ouvir. Quando você sabe que é ele, você vai lá ouvir. Eu espero que você aceite todos os subornos para sair daqui hoje à tarde dizendo para o pessoal que não veio que o pregador de hoje à tarde não dava para não ouvir. Amém, irmão? Aleluia, Senhor. Glória a Deus por isso, né? Nós
olhamos para o que Jesus falou em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, e olhamos para a perspectiva de Cristo, nesse texto, e eu queria dividir esse texto de maneira muito simples, em 3 partes. Análise do passado. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de enfermidades, de doenças. O povo estava sofrendo com a consequência do pecado, e Jesus sabia que o homem estava em pecado. Ele olhava para a história do passado desse homem, sabia que a humanidade estava ali por causa disso. Tinha um histórico. Ele identificava lá atrás a raiz do problema. Nós precisamos olhar para o nosso passado pessoal, para o nosso passado como igreja. Nós precisamos tirar um tempo para refletir. Meus irmãos, o ocidental não é reflexivo. Mas a nossa herança religiosa é oriental. O que aconteceu aqui na história da Bíblia, aconteceu no Oriente. Jesus é Oriente Médio, Davi. Como é que é a cultura do Oriente Médio? Altamente reflexiva. O ocidental não é reflexivo. Eu vou dar um exemplo. Você passa na praia fazendo caminhada, e se você é oriental e vê uma pessoa sentada, olhando o mar calmamente, você diz, ali é um sábio. Ele está refletindo. Aquele pastor está em oração, refletindo. Mas se você é ocidental, latino-americano, brasileiro como nós, né, latino-americano, e o sujeito passa e vê o brasileiro sentado lá, refletindo, olhando o mar, ele diz, ih, o pastor está deprimido. O brasileiro não suporta ver uma pessoa sentada 5 minutos sozinho, se for amigo dele, ele vai lá incomodar. O que foi que você está triste? Aí o sujeito diz assim, não, eu estou orando, ele não acredita. Eu estou aqui meditando, estou pensando, não, conta para mim, tem algum problema. Você sentado aí, parado, calado, algum problema você tem, meu irmão. Mas nós precisamos aprender a tirar um tempo da nossa vida para refletir, pensar, olhar a nossa história de vida, olhar a nossa história como igreja. Uma das coisas mais interessantes na igreja é o livro de Atos. Livro de Atos é uma das coisas mais interessantes na igreja. Por quê? Porque você fica sabendo a história da sua igreja. Se a sua igreja ainda tem o livro de Atos, vá lá, pegue, leia. Você vai conhecer a história da sua igreja, ouça a história da vida das pessoas, ouça a história da sua igreja, e olhe para a sua própria história, para o seu passado, identifique o seu passado, o seu chamado ministerial. Eu fui professor no seminário 16 anos, e eu dava aula no 4º ano do seminário. E muitas vezes eu entrava na sala do 1º ano, na primeira semana, muitas vezes, eu dizia assim para os alunos, olha, daqui 4 anos, se vocês passarem pelo demiurgo, né, se vocês passarem aí pelo purgatório, vocês vão me encontrar daqui 4 anos e tal, e aí nós vamos chegar lá. Se vocês não tiverem fé, daqui 4 anos nós vamos chegar lá. Eu quero pedir um favor para vocês, é um trabalho para daqui 4 anos. Escrevam agora, hoje, em 5 minutos, o seu chamado ministerial. Eu estou aqui na primeira semana do seminário, eu fui chamado por quê? Aí o sujeito escreveu uma redação enorme, de umas 10 páginas, fui chamado, cheio do fogo do Espírito no coração. Deus me chamou para alcançar as nações, Deus me chamou para ser um evangelista, não importa, em qualquer lugar, e parará, e parará, e parará, e ele ia embora. Daí 4 anos você encontrava com ele, pegava aquela cartinha, olhava e falava, e agora, meu querido? Ele falava, o que você quer ser? Não falava nada da carta. Ele dizia, eu quero ser o mestre, quero ficar num gabinete fechado. Mas peraí, aqui você foi chamado há 4 anos atrás para ir para a Amazônia, para ir para os ribeirinhos, para pregar o evangelho. Não, mas isso foi antes de ser influenciado pelo professor tal, e agora meu ministério está seguindo essa linha. É uma tristeza. Porque ele foi chamado para uma coisa, e depois, com o passar do tempo, ele ao invés de aprimorar o seu chamado, ele desviou o seu chamado. Segunda coisa, Jesus fala sobre o presente. O texto vai dizer que ele viu as multidões e compadeceu-se delas porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A pior coisa do mundo é uma ovelha que não tem pastor. Ela está aflita e ela está exausta. E então ele se dirige aos seus discípulos e diz, a seara, na verdade, é grande, mas vocês pensarem em cearenses, né, meus irmãos? Mas os trabalhadores são poucos. Jesus identifica,
Se Jesus entrasse hoje na nossa igreja, o que ele diria para nós? O que ele diria? Qual seria a palavra de Jesus? As suas ovelhas estão aflitas e sem pastor, ou as suas ovelhas estão com o pastor? Mais ou menos. Ou você precisa acompanhar mais, visitar fulano, ir atrás do outro? Ou será que Jesus diria, você precisa orar mais e pregar melhor a palavra do Senhor? Jesus olha para o futuro, e é a terceira parte desse texto, e ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, porque a solução dos nossos problemas está na graça de Deus. A íntima comunhão com o Senhor em oração. A íntima comunhão com o Senhor em oração. Meus irmãos, nós temos pastores desmotivados. Não levante a mão, mas quantos aqui conhecem pastores, colegas nossos que estão desmotivados no ministério, doidos para achar uma brechinha para largar o ministério, para trocar o ministério por outra coisa, porque estão desmotivados. As pessoas estão desmotivadas, como aquela senhora que entra no quarto do filho 9h30 da manhã no domingo, abre a janela, entra aquele sol tremendo, e ela acorda o filho, acorda meu filho, acorda, e o filho, não mãe, deixa eu dormir mais um pouco, não meu filho, está na hora da escola dominical, levanta meu filho, não mãe, deixa eu dormir mais um pouco, levanta meu filho, está na hora da escola dominical, ah mãe, não vou não, me dá 2 motivos para eu ir. Tá bom meu filho, primeiro você tem 42 anos de idade, segundo você é o pastor da igreja meu filho. Sai daí, vai trabalhar. As pessoas estão desmotivadas e até a liderança. Quero concluir voltando lá ao vídeo do Apolo 11, só para você lembrar essa palavra de Jesus. Aquele astronauta na Lua se lembrou de glorificar o nome do Senhor, de ter comunhão com Deus. E às vezes nós estamos lá na Lua, nós estamos ali agradecendo a Deus, glorificando o nome do Senhor, dizendo obrigado Senhor porque eu estou aqui, alcancei, cheguei lá, mas nós não estamos preparados para a segunda etapa. Nós precisamos estar preparados para a segunda etapa. Esta semana aqui na Fiel vai acabar, meu irmão. Essa vida mansa e boa que nós estamos aqui vai acabar. Sábado nós estamos de volta. E você vai chegar lá cheio do fogo, pegando ali metade da sua anotação ali do Carson, dizendo, vou fazer 10 sermões dessa anotação do Carson aqui, mais 10 aqui do Dever, 20 sermõezinhos maravilhosos. Você está, meu irmão, na hora que você chegar na porta da igreja, que você terminar aquele belíssimo sermão, você vai encontrar uma pessoa que vai trazer uma palavra desmotivadora, pode ter toda a certeza, não estou sendo profético, estou sendo apenas realista. Mas nós não podemos nos desmotivar, que a nossa missão é pregar a palavra com zelo. Amanhã eu quero falar, propaganda, plim plim, sobre como motivar a sua igreja e como motivar a sua liderança. Como fazer. Mas eu queria que você guardasse hoje na sua mente, no seu coração, que nós precisamos identificar claramente o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Aonde você quer chegar, ministerialmente? Que líder você quer ser? Qual é a missão que você tem a desenvolver? Tire essa semana para refletir sobre isso. E Deus vai te abençoar. Amém? Amém.